Meu nome é Dona Luísa, e nesta data, escolhi abrir meu coração para contar algo que escondi por muitas e muitas estações. Essa memória, antes sufocada, moldou quem me tornei e me ensinou, da forma mais árida e dolorosa, que nem todo amor é o que a gente acha que é. Antes de começar, peço a todos que se inscrevam neste canal e deixem o seu like, pois não é nada simples expor publicamente este capítulo da minha vida. Ficarão todos muito felizes se vocês também comentarem de qual lugar estão acompanhando a narrativa. Vou ler e responder os comentários, prometo. Se você me enxergasse em meus tempos de juventude, encontraria uma garota cheia de aspirações, com o brilho nos olhos e um coração escancarado para o mundo. Eu cultivava a crença em romances idílicos, iguais aos que se leem em páginas de livros, se veem no cinema ou se escutam nas canções que tocam nas ondas do rádio. Sonhava com um amor acolhedor, um casamento tranquilo, uma vivência serena ao lado de alguém que me quisesse bem em todas as circunstâncias. Então, surgiu Paulo. Ele atravessou minha existência feito uma brisa morna, como algo que hipnotiza. Paulo não era uma figura qualquer. Tinha um jeito marcante de conversar e agia como se soubesse tocar o ponto exato do coração de qualquer mulher. Recordo perfeitamente o dia em que cruzamos caminhos, como se tivesse sido ontem. Era uma tarde de sol forte, numa praça local. Eu estava sentada em um banco, distraída com um romance que lia, até que percebi alguém se aproximando. Com licença, moça. Espero não atrapalhar, mas já cruzei por aqui 3 vezes, tentando achar coragem para dizer um oi para você. Ergui os olhos e vi um rapaz alto, com um sorriso enviesado, um misto de astúcia e gentileza no olhar. Meus dedos congelaram ao fechar o livro. Ah, não está atrapalhando, respondi. Ele sorriu daquele jeito que me marcou para sempre. Confesso que estou em dúvida se é mais encantador te observar lendo ou te ver me olhando assim. Soltei um riso meio acanhado, mas autêntico. Ninguém nunca havia falado comigo daquela forma tão direta. Tampouco me fitara daquele jeito quase hipnótico. O bate-papo se estendeu ali mesmo, e quando percebi, o sol já pendia no horizonte e havíamos conversado por horas sem notar o tempo. Havia algo magnético no jeito dele ouvir e falar. Os dias foram correndo, e Paulo fazia questão de me encontrar sempre que podia. Ele conhecia meu local de trabalho, descobriu os cantinhos onde eu gostava de passear e, como quem não quer nada, aparecia nos lugares certos, nas horas exatas, sempre trazendo aquele sorriso que acelerava minhas batidas. Você é a mulher mais bela que já vi, Luísa, ele costumava dizer. Um dia vou me casar com você. Eu gargalhava, duvidando daquela ousadia, mas lá dentro de mim, a sementinha dessa ideia foi germinando. Paulo era confiante, determinado, tinha uma energia diferente que me envolvia e fazia eu me sentir acolhida, segura. Os meses se passaram e nosso amor floresceu. Me rendi completamente, sem qualquer dúvida. Quando ele me convidou para namorar, aceitei de imediato, e quando pediu minha mão em casamento, nem consegui hesitar. O nosso casamento foi, sem sombra de dúvida, o dia mais feliz da minha vida até então. A igreja estava lotada, todos os olhares depositados em nós. Minha mãe, emocionada, não parava de chorar, e as amigas suspiravam pelo homem encantador que dizia me amar como ninguém. Lembro dele no altar, declarando: eu prometo te amar, te cuidar e te proteger. Eu acreditei, e não só acreditei, como vivia cada sílaba dessas promessas. Nos primeiros meses, a convivência com Paulo parecia um autêntico conto de fadas. Ele me paparicava o tempo inteiro, atento a cada detalhe, realizando caprichos apenas para me ver contente. Um momento inesquecível foi a viagem que fizemos à praia. Caminhávamos de mãos unidas pela areia e ele me dizia: jamais soltarei sua mão, Luísa. Eu sou o homem mais feliz do universo por ter você. E eu, radiante, me sentia a pessoa mais afortunada que já habitara esse mundo. Porém, conforme o tempo foi seguindo, percebi mudanças sutis no comportamento dele. No início, eram sinais minúsculos. Um olhar esquisito quando eu chegava um pouco mais tarde. Interrogatórios sobre com quem eu conversara. Você anda meio estranha. Tem certeza de que não está me escondendo nada? Às vezes eu ria achando graça do ciúme. Deixe de ser bobo, Paulo. Claro que não. Mas ele não ria de volta. Assumia uma fisionomia séria, intensa, como se tentasse enxergar minha alma por trás dos meus olhos. Depois,
Vieram silenciosas horas em que ele não conversava, e ao questionar o que acontecia, a resposta era gélida. Nada, mas não era nada. Algo ali estava fora de prumo. O primeiro grande indício se deu durante uma confraternização de família. Eu papeava com um primo distante, que não via há muito tempo, quando Paulo se aproximou e me segurou pelo braço com força, dizendo: "Vamos embora. Já deu o que tinha que dar." O tom de voz que ele usou soou tão ríspido que senti um calafrio. Naquele fim de noite em casa, ele me analisou de um modo que jamais havia feito. "Você pensa que eu sou idiota?" Vi como olhava para ele. Achei aquilo estarrecedor. "Meu Deus, é meu primo, Paulo." Ele riu, porém com sarcasmo, um riso seco e amargo que me deixou desnorteada. Dali em diante, senti um medo novo, mas decidi não dar tanta importância, me enganando. É só ciúme bobo, ele me ama demais. E eu, ao invés de ouvir meus instintos, simplesmente ignorei. Com o passar dos meses, situações antes banais se tornaram comuns. As perguntas invasivas, o silêncio torturante, os semblantes de desconfiança. Mas eu não fazia a menor ideia de que aquele homem, que em outro tempo dissera me amar acima de tudo, se transformaria na maior fonte de dor que já vivi. Infelizmente, quando me dei conta disso, era tarde demais. O tempo age silenciosamente. Paulo era, a princípio, o companheiro sonhado. Carinhoso, engraçado, romântico. Tratava-me como um cristal raro, motivo pelo qual não percebi de imediato os lapsos de comportamento que se manifestavam aos poucos. Nossos dias eram intensos. Quando Paulo estava de bom humor, o mundo se iluminava. Porém, se algo o incomodava, a atmosfera da casa se enchia de uma tensão quase palpável. Ele não gritava ou quebrava coisas no começo, mas seu jeito de calar e fitar me deixava insegura. As críticas sutis começaram a surgir. "Você não precisa passear tanto. Fica mais em casa comigo. Aquela sua amiga, não gosto dela, acho que influencia você negativamente. Pra que trabalhar fora? Eu resolvo tudo." Aquilo me soava de início como cuidado exagerado. Pensei, nossa, como ele se importa comigo. O que eu não percebia era o controle que ele exercia sorrateiramente. Meus círculos de amizades foram se afastando. As pessoas não apareciam mais lá em casa. Minhas saídas ficaram raras. Minha vida, aos poucos, passou a orbitar ao redor dele e apenas dele. Eu não havia entendido que aquelas atitudes eram traços de manipulação. E essa manipulação ganhou proporções maiores. A primeira vez em que eu realmente tremi de medo foi algo simples. Eu havia deixado o arroz queimar no fogão. Paulo entrou na casa, cansado do trabalho. Sentiu o cheiro e virou o rosto contrariado. "Você não consegue nem cozinhar direito?" A ira no olhar dele me fez sentir o coração pulsando na garganta. "Desculpe, amor." Balbuciei, tentando contornar o clima. Ele se calou e ficou um tempão em silêncio. Eu, fingindo normalidade, me ocupei lavando a louça. A casa inteira parecia suspensa num vácuo, enquanto eu ouvia o tic-tac do relógio. Aquela noite não consegui dormir ao lado dele da mesma forma de antes. Fiquei virada, encolhida, sem entender por que um arroz queimado causava tanto pavor em mim. O problema é que essas rusgas não foram solucionadas. Foram se repetindo e crescendo. A frieza dele, as perguntas que soavam como inquéritos. Criei o hábito de medir qualquer palavra, com medo de despertá-lo de um jeito ruim. Passei a evitar riscos, pedindo desculpas até mesmo pelo que não estava ao meu alcance controlar. Até que veio a primeira vez em que Paulo ultrapassou um limite que eu nem imaginava que um dia seria cruzado. O dia parecia igual a todos os outros. Ele chegou de cara fechada, com um ar cansado. Tentei me mostrar prestativa. "Tudo bem no trabalho?" Ele me encarou com uma dureza inédita. "Para de falar tanta besteira." Aquilo doeu como uma bofetada invisível. "Desculpe, eu..." Ele nem deixou eu terminar. Deu um murro na mesa, sem muita força, mas o suficiente para estremecer o copo que estava ali. "Já falei que não quero falar sobre isso." Naquele instante, compreendi que eu não podia mais ser eu mesma perto dele. A pessoa que antes me fazia transbordar de afeto, agora me dava calafrios. Depois desse episódio, as fases de trégua se tornaram cada vez mais curtas e o sentimento de medo cada vez maior. O que mais me afligia era notar minha própria transformação. Eu era alguém que vivia se policiando, pisando em cacos de vidro. E o pior é que não fui só eu quem percebeu. Meus filhos,
ainda pequeninos, começaram a sentir as vibrações pesadas naquela casa. Criança não precisa de palavras para entender que algo não vai bem. Elas pressentem no ar, na expressão dos pais, no clima em volta. Em silêncio, meus filhos assimilaram que aquele ambiente não era acolhedor como deveria. Aprenderam a brincar em silêncio, a não incomodar. O mais velho, certa vez, chegou bem perto de mim. Mamãe, por que o papai está zangado de novo? Senti meu coração murchar. Ele falava baixinho, como se não pudesse nem questionar em voz alta. Calma, meu amor, está tudo bem. Mas no fundo, eu sabia que não estava. A situação só foi piorando, cada vez mais. Chegamos a um ponto em que qualquer situação mínima virava motivo de estresse. Certa tarde, Paulo chegou do serviço com o rosto carregado, a testa franzida. Imaginei que havia tido um dia difícil, então me pus a cozinhar com cuidado, tentando fazer tudo perfeito para não gerar nenhum aborrecimento. Meu filho mais novo corria pela sala, segurando um copo de suco. Num tropeço bobo, o copo foi ao chão e se estilhaçou. Aquele barulho encheu a casa. Eu gelei. Sabia o que viria. Paulo levantou tão rápido da cadeira que, quando dei por mim, ele já gritava. Quantas vezes eu disse para vocês terem cuidado? A voz ecoou como um estrondo. O pequeno se encolheu, apavorado. Meu outro filho já o puxava pela mão, tentando protegê-lo. Corri para intervir. Paulo, foi só um acidente. Ele me encarou como se eu não existisse. Esses moleques não me escutam, fazem de propósito. Ele pegou a cadeira e a empurrou, saindo da casa em passos firmes, batendo a porta de forma tão brusca que achei que o vidro estouraria. Restou a mim abraçar as crianças que choravam, recolhendo os cacos do chão. E ali, ajoelhada, compreendi que eu não era a única a sofrer. Eu estava deixando meus filhos crescerem em uma atmosfera de terror constante. Naquela mesma noite, coloquei-os para dormir e fiquei pensando no futuro. E se eles crescessem reproduzindo aquele modelo de violência? E se passassem a achar que gritar, intimidar e impor medo era normal? Eu não suportava a ideia. Precisava fazer algo, mas ao mesmo tempo, não me sentia forte o bastante. Porém, a vida sempre apresenta um ponto de virada. O meu chegou numa tarde qualquer, tão comum como tantas outras. Paulo voltou naquele seu modo introspectivo, então fiz tudo tentando andar em linha reta. Preparação do jantar, banho das crianças, arrumar a casa. Mas em certo momento, me olhei no espelho e já não reconhecia a mim mesma. Pensei, até quando conseguirei me submeter a isso? Foi naquela noite que a decisão nasceu dentro de mim, ainda que tímida. Eu sairia dali. Eu iria embora, de vez. A questão era, como fazer isso sem que Paulo percebesse? Ele controlava tudo. Eu teria que ser cautelosa. Comecei a me planejar em segredo. Passei a juntar dinheiro de pouquinho em pouquinho. Umas moedas escondidas, trocados amassados no fundo de uma gaveta de meias, alguns no interior de um livro de romance que ele jamais abriria. Sabia que aquilo mal dava para começar uma vida, mas precisaria ser o bastante para eu arriscar. Eu tinha que pensar em todos os passos, desde o horário em que ele saía para o trabalho, até o momento certo para pegar as crianças sem alarmar ninguém. Cheguei a inventar a história de que uma prima distante precisava de ajuda. Comentei casualmente. Acho que vou passar no apartamento dela depois do almoço. Ela está doente. Paulo apenas balançou a cabeça, absorvido em seu mundo. Repeti a mentira em outro dia e outro, para que ele se acostumasse à ideia. Então, numa sexta-feira à noite falei, amanhã vou lá de novo, mas volto rapidinho. Ele folheava o jornal, nem se deu ao trabalho de me encarar. Faça o que quiser. Meu coração retumbou. Ali estava a brecha de que eu precisava. Fui deitar como se fosse um dia comum, mas sabia que seria a última noite que passaria naquela casa. Quando tudo silenciou, arrumei alguns pertences essenciais em uma sacola pequena e escondi-a onde ele não haveria. Não preguei o olho. Ainda que estivesse exausta, cada segundo parecia uma eternidade. Quando o relógio se aproximou das 6 da manhã, levantei devagar. Ele dormia pesado, sem desconfiar. Respirei fundo e me dirigi ao quarto das crianças. Acordem, amores. Precisamos sair. Eles coçaram os olhos, sonolentos. Para onde, mamãe? Perguntou o mais velho. Engoli o nó que subia à garganta e segurei as mãozinhas deles. Para um lugar em que vocês nunca mais precisarão sentir medo. Eles não compreenderam de imediato, mas confiaram em mim. Demos passos cuidadosos até a porta da frente. A cada ruído, meu coração parecia explodir. Girei a fechadura, abri a porta e o ar fresco da manhã me envolveu.
Aquela claridade parecia sinalizar uma nova chance. Eu não ousei olhar para trás. O sol nascia, soprando sobre mim uma sensação de liberdade quase esquecida. Segurei as pequenas mãos dos meus filhos e caminhei, um passo depois do outro, com o espírito dividido entre o temor de ser descoberta e o alívio de, finalmente, ir embora. Nem sabia ao certo para onde, mas qualquer lugar seria melhor do que aquele inferno. Paramos num ponto de ônibus, meus pensamentos atropelados pela adrenalina. Eu não tinha família por perto, pois Paulo me afastara de todos. Pensei em pedir ajuda a estranhos, mas como confiar? Como explicar minha história? Então me lembrei de Dona Sônia, uma antiga vizinha da minha infância, antes de eu e Paulo nos mudarmos. Ela sempre dizia: se um dia precisar, me procure. Era a minha única saída. Então, usei as moedas que juntara para comprar nossas passagens. Sentamos no banco do ônibus enquanto ele sacolejava pelas ruas. Cada vez que parávamos num semáforo, eu gelava, com medo de Paulo surgir a qualquer instante. Mas para minha sorte, chegamos ilesos à casa de Dona Sônia. Toquei a campainha, e quando ela atendeu, me encarou por alguns segundos sem dizer nada. Então abriu os braços, e eu desabei em seu ombro. Chorei tanto que senti as pernas fraquejarem. Foi como se todo o medo represado durante anos saísse. Ela me abraçou firme e disse: entre, minha filha. Você está a salvo agora. Meus filhos, assustados, ficaram atrás de mim, sem entender o alívio que eu sentia. Nós entramos, ela nos ofereceu água, um chá quente, e eles, exaustos, acabaram pegando no sono no sofá. Aquilo partiu meu coração, e ao mesmo tempo me encheu de serenidade. Lá estavam eles, dormindo tranquilos, sem medo de ouvir a porta bater ou os passos pesados de Paulo no corredor. Mas claro, no fundo eu sabia que Paulo não aceitaria minha fuga passivamente. Ele descobriria, uma hora ou outra, que eu partira, e eu não fazia ideia do que ele poderia fazer. O pior é que não demorou muito para o telefone da casa de Dona Sônia tocar. Era madrugada, e senti meu sangue gelar. Ela atendeu, e sem dizer meu nome, tentou disfarçar. Depois desligou e veio até mim, o semblante preocupado. Luísa, era ele. Minha voz tremeu. O que ele disse? Ela suspirou. Que você vai se arrepender, e que é melhor você voltar. Eu fechei os olhos, tomada por ondas de aflição. Voltar? Depois de enfim sentir o gosto de liberdade? Meus pensamentos gritavam: não, não posso. Chega de viver sob ameaça. Mas o pânico ressurgia. Dona Sônia me segurou pelos ombros firme. Você não vai voltar para aquele lugar. Vamos encontrar outra saída. Ouvir isso me trouxe um lampejo de esperança. Diante de mim, havia uma encruzilhada. Ceder à chantagem de Paulo, ou lutar por mim e pelos meus filhos. Àquela altura, eu já não tinha mais dúvida. Se eu voltasse, seria o fim de qualquer chance de recomeço. Dona Sônia ligou para uma amiga que trabalhava em uma casa de apoio a mulheres em risco. Explicou parte da minha situação. É a chance de vocês ficarem escondidos por um tempo, ela me disse. O coração batia forte. Mesmo sem saber o que nos esperava, não hesitei. Precisávamos de um abrigo, um refúgio. Então, naquela noite, juntei nossas poucas coisas e deixei a casa de Dona Sônia, abraçando-a e prometendo que manteríamos contato. Ela me olhou nos olhos. Vá com Deus. Você fez a escolha certa. A madrugada parecia longa. A cada carro que se aproximava, eu sofria um sobressalto, imaginando se era Paulo. Cheguei a ver um veículo preto que me fez suar frio, mas por sorte, não era ele. Fomos até o endereço que a amiga de Dona Sônia nos forneceu. A casa, de portão baixo, tinha janelas luminosas. Toquei a campainha de leve, como se ainda temesse ser ouvida por alguém perigoso. Quem me atendeu foi uma mulher de expressão terna, mas com olhos que demonstravam experiência em acolher dores profundas. Você é Luísa? Sim, pode entrar. Você e seus filhos estão a salvo aqui. Ao atravessar aquela porta, respirei profundamente. Lá dentro, senti o cheiro de café e pão quente. Um grupo de mulheres conversava em voz baixa. Outras estavam sentadas com o olhar perdido, talvez carregando dramas tão graves quanto o meu. A moça me indicou um quarto simples, com uma cama e um armário. Estendi um cobertor improvisado para os meninos. Eles adormeceram quase de imediato, exaustos, e eu me sentei no chão, encostada na parede, sem saber muito bem como reagir. Então, pela primeira vez em muito tempo, desabei em pranto, mas não era um choro de pavor. Era um choro de alívio, de dor extravasada,
de libertação. Me encolhi, abraçando os joelhos, pensando em tudo o que havia deixado para trás, ao mesmo tempo em que sentia um sopro de esperança. Apesar do receio do que viria pela frente, eu estava ali, sã e salva, e isso valia muito. Na manhã seguinte, os raios de sol atravessaram a fresta da janela. Acordei confusa, olhando o ambiente desconhecido, mas logo me lembrei. Estava em um abrigo, distante do alcance imediato de Paulo. Me levantei, verifiquei as crianças, que ainda dormiam profundamente. Na sala, algumas mulheres sorriam para mim, umas timidamente, outras de maneira acolhedora. Alguém me ofereceu café e pão fresco. Sentei-me, tentando ficar menos tensa, embora meu corpo denunciasse o cansaço emocional. "Como se sente?" perguntou a coordenadora do lugar. "Estranha? Diferente?" foi a resposta que encontrei. Ela assentiu, como quem compreende muito mais do que diz. "Vai levar tempo, mas você vai se recuperar." Queria acreditar nisso, mas a apreensão ainda me consumia. E se Paulo descobrisse onde eu estava? E se ele usasse alguma artimanha para me obrigar a retornar? Algumas horas depois, essa inquietação se confirmou. A coordenadora me chamou para uma conversa séria. "Luísa, recebemos a informação de que seu marido esteve numa delegacia e te acusou de levar as crianças contra a vontade dele." Senti meu corpo gelar. "Mas são meus filhos." "Eu sei. Ele alega sequestro, que você sumiu com eles. É uma prática comum nesses casos de controle e manipulação." Minha voz falhou. "O que faço agora?" Ela respondeu com a serenidade de quem já assistiu muitas histórias assim. "Nós vamos te auxiliar. Fique tranquila." Foi nesse instante que experimentei pela primeira vez a sensação de ter alguém a meu favor. Não estava mais sozinha. Aquela equipe me orientou sobre como proceder legalmente. Falou sobre medidas protetivas, documentação e tudo que pudesse me resguardar. Mesmo assim, o medo continuava latejante no fundo da minha cabeça. Numa noite, coloquei meus filhos para dormir no quarto pequeno. O mais velho olhou para mim e perguntou algo que me desmontou. "Mamãe, a gente vai ficar em paz agora?" Engoli em seco, acariciei seu cabelo e murmurei. "Vai, sim." Ele fechou os olhos e dormiu. Fiquei sentada ali, observando aqueles rostinhos inocentes. Finalmente, já não tremiam cada vez que ouviam passos no corredor ou o barulho de portas. E aquilo me partia ao meio de gratidão e tristeza ao mesmo tempo, por eles estarem livres do terror, mas também por perceber quanto tempo da vida deles foi tomado por medo. É preciso esclarecer: estar em um abrigo não significa que, de um dia para o outro, o medo se evapora. Minha mente estava cheia de fantasmas. Tinha pesadelos com Paulo aparecendo a qualquer momento, me procurando nas ruas, batendo a porta, gritando ameaças. A diferença é que agora eu não estava sozinha, e isso fazia toda a diferença. Com o passar dos dias, ouvi as histórias de outras mulheres. Percebi que aquela dor que imaginei ser única era na realidade compartilhada. Muitas sofriam as mesmas táticas de manipulação e violência de seus companheiros. Cada relato me doía, mas também me dava forças para não ceder às chantagens de Paulo. Então, tomei a decisão mais desafiadora. Procurei a ajuda jurídica do abrigo e declarei formalmente tudo o que vivi. Fui à delegacia com o coração batendo como um tambor. Sentei-me diante de uma escrivã e narrei cada acontecimento, cada abuso, cada circunstância em que fui coagida pelo olhar ou pelas palavras de Paulo. Coloquei em palavras o pesadelo que me acompanhei durante anos. Quando terminei, ela me fitou e disse: "Você fez a coisa certa." Saí de lá com uma medida protetiva em mãos e um misto de alívio e incerteza no peito. Seria aquilo suficiente para impedir Paulo de me assombrar? Não sabia, mas era um começo. Acredito que naquele dia eu tenha dado o primeiro passo concreto para retomar as rédeas da minha própria existência. Quando retornei ao abrigo, me senti mais leve. As outras mulheres notaram, e algumas me abraçaram em silêncio, como se dissessem: "Estamos unidas." Meus filhos pareceram perceber que eu estava diferente. Eles não me viram mais com a expressão sempre alerta. Claro, não é como se de repente meus problemas houvessem desaparecido. Reconstruir a vida estava apenas começando, e eu teria inúmeros desafios, a começar pelo fato de não ter casa, nem emprego fixo, nem recursos suficientes. Mas agora eu tinha algo que Paulo nunca conseguiu tirar de mim por completo: a força para ir adiante. Os dias se tornaram semanas, e aos poucos
redescobri quem eu era. Um dia, conversando com a coordenadora do abrigo, ela me perguntou: Luísa, já pensou em trabalhar de novo? A pergunta me deixou assustada, pois fazia muito tempo que não exercia nenhuma função formal. Paulo não permitia que eu trabalhasse. Ele dizia que era minha responsabilidade ficar em casa. Ainda assim assenti. Sim, tenho pensado, mas não sei bem por onde começar. Ela me sorriu, encorajadora. Podemos te ajudar. Você pode participar de um projeto que auxilia mulheres a encontrarem uma vaga. Aquilo reacendeu uma esperança que eu julgava morta. Preenchi formulários, fiz entrevistas até que, por fim, surgiu um convite numa pequena lanchonete para trabalhar como balconista. A princípio, tremi de medo. E se Paulo me achar? E se ele aparecer lá? Mas me agarrei à ideia de que era necessário reconquistar minha independência. Com o primeiro salário, consegui alugar, com a ajuda do abrigo, um quarto simples em uma vila modesta. Era pequeno, mas era meu espaço, sem imposições, sem olhares de vigilância, sem medo de abrir a porta. Meus filhos e eu dormimos em colchonetes no começo. Ainda assim, foi a melhor sensação do mundo deitar a cabeça no travesseiro e saber que ninguém viria nos intimidar. Nos meses que se sucederam, fui comprando móveis usados, cuidando de cada detalhe, transformando aquele lugar em um lar de verdade. A cada conquista pequena, como pintar a parede com uma cor alegre ou pendurar um quadro, eu me sentia renascer, como se estivesse reconstruindo a mim mesma e não apenas a casa. Com o tempo, voltei a ter contato com algumas pessoas que antes se afastaram, seja por medo de Paulo ou por conflitos que ele havia instigado. Aos poucos fui contando minha história, e a maioria das pessoas se mostrou solidária. Claro, sempre existe quem julgue, quem fale. Por que demorou tanto? Por que não denunciou antes? Mas só quem vive esse ciclo entende o quão difícil é enxergar saídas quando se está sufocada. Não vou mentir, ainda tive noites de pesadelo, acordando sobressaltada, jurando ouvir a voz de Paulo me chamando. Mas cada vez que o medo ameaçava voltar, eu olhava ao meu redor, via meus filhos dormindo em paz e lembrava que, agora, o que estava feito era irreversível. Não havia volta para aquela prisão. Anos se passaram desde o dia em que saí. Seria uma ilusão dizer que tudo se resolveu fácil. Recomeçar do zero, especialmente com filhos pequenos, é um trabalho de formiguinha. Houve dias em que me questionei: será que consigo pagar as contas sozinha? Será que estou dando uma vida digna às crianças? E havia a sombra de Paulo, que às vezes aparecia em forma de intimações, tentativas de aproximação, usando a lei ao seu favor, tentando manipular a guarda das crianças, alegando mentiras. Mas eu não estava mais despreparada. Tinha o abrigo me orientando, tinha documentação que comprovava a minha história, amigos fiéis que me estendiam a mão e a rede de proteção que conquistei. Com isso fui seguindo em frente, cada dia um passo mais firme, cada conquista uma resposta ao medo. Um dia, meu filho mais velho me abordou e disse: Mamãe, hoje na escola falaram sobre a nossa casa. Eu disse que a gente mora num lugar legal, sem brigas. Percebi ao ouvir isso que, de fato, havíamos deixado um passado terrível para trás. Não existia mais aquela tensão sufocante, nem lágrimas contidas por pavor do papai. Naquele instante, senti uma felicidade tão genuína que chorei. Mas foi um choro diferente, limpo, de libertação. Certo tempo depois, apareceu uma oportunidade de mudar de emprego, algo melhor remunerado. Aceitei o desafio e, sem perceber, fui me expandindo. Fiz cursos, aprendi novas habilidades, comecei a sonhar com o futuro. Então, durante a arrumação do apartamento, achei por acaso uma velha caixinha de recordações. Dentro dela, um caderno de infância onde escrevi: quando eu crescer, quero ajudar muitas pessoas, pois o mundo precisa de gente que se importe. Reli aquelas frases quase infantis, mas me emocionei. De repente, todo o ciclo de violência que vivi pareceu me empurrar na direção desse propósito. Procurei a administração do abrigo em que fiquei e me ofereci como voluntária. Inicialmente, comecei conversando com as mulheres que chegavam, ouvindo seus dramas, estendendo a mão, buscando palavras de conforto que eu mesma gostaria de ter ouvido quando cheguei ali assustada, achando que não havia caminho. A cada história que eu escutava, me via um pouco em cada uma delas, e a cada voz que eu tentava reerguia também uma parte de mim. Com o tempo,
descobri que Paulo acabou preso por outras acusações de violência, não só comigo, mas contra outra mulher com quem se envolveu depois de mim. Quando ouvi a notícia, senti um misto de pena e, ao mesmo tempo, de alívio. Ele não havia mudado. Continuava repetindo o mesmo padrão destrutivo. Mas agora, definitivamente, não podia mais me alcançar. Não me regozijei com isso. Não me sinto vitoriosa pela derrota dele, mas sim pela minha libertação. Porque, no fim das contas, ele era apenas um homem tomado pela necessidade de controlar e subjugar. Eu é que, por ter acreditado em suas promessas, fiquei tempo demais presa. Porém, sobrevivi. Hoje, se você me visse, enxergaria outra pessoa. Meus olhos ainda guardam memórias de um passado sofrido, mas eles também brilham com uma nova certeza, a de que ninguém pode tirar nossa força interior, se a gente não permitir. Já não sou a Luísa que se encolhia, temendo cada palavra, achando que aquele inferno era destino. Sou a Luísa que se ergueu, que redescobriu suas asas e entendeu que amor, para ser amor, não fere, não sufoca, não amedronta. O amor de que falo agora é o amor próprio. O amor de quem se descobre capaz de viver sozinha e feliz. O amor pelos meus filhos, que hoje respiram aliviados, crescem sem medo do barulho de passos atrás da porta. E quem sabe, um dia, o amor por alguém que realmente me respeite e me admire. Mas, se esse dia chegar, chegarei muito mais forte, consciente de que eu sou, antes de tudo, minha própria heroína. Se você chegou até aqui, agradeço por ter escutado o meu relato. Tomara que, de alguma forma, ele possa iluminar cantos sombrios da sua existência ou de alguém que você conheça. Se puder, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso me ajuda a continuar divulgando essas reflexões. E se você vive algo parecido, por favor, acredite. Existe saída, mesmo que no momento pareça impossível. Procure ajuda, conte a alguém, acione a lei se precisar. Não permita que o medo te impeça de salvar o seu futuro. Eu consegui, e você também pode conseguir. Até a próxima.